irmãos. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 3 diz: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. Estudo pentecostal fala sobre a intercessão. Pode-se definir a intercessão como a oração contrita e reverente, com fé e perseverança, mediante a qual o crente suplica a Deus, em fervor de outra pessoa ou pessoas que extremamente necessitem da intervenção divina. A oração de Daniel, no capítulo 9, é uma oração intercessória, pois ele ora contritamente em favor da restauração de Jerusalém e de todo o povo de Israel. A Bíblia nos fala da intercessão de Cristo e do Espírito Santo e de numerosos santos, homens e mulheres do Antigo e do Novo Concerto. A intercessão de Cristo e do Espírito Santo. Jesus, no seu ministério terreno, orava pelos perdidos, os quais ele viera buscar e salvar. Lucas capítulo 19, versículo 10. Chorou, quebrantado por causa da indiferença da cidade de Jerusalém. Lucas capítulo 19, versículo 41. Orava pelos seus discípulos, tanto individualmente como pelo grupo todo. Orou até por seus inimigos, quando pendurado na cruz. Um aspecto permanente do ministério atual de Cristo é o de interceder pelos crentes diante do trono de Deus. João refere-se a Jesus como um advogado para com o Pai. A intercessão de Cristo é essencial à salvação, à nossa salvação. Sem a sua graça, misericórdia e ajuda que recebemos mediante a sua intercessão, nós nos desviaremos de Deus e voltaremos à escravidão do pecado. O Espírito Santo também está empenhado na intercessão. Paulo declara: não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo, através do Espírito do crente, intercede segundo Deus. Romanos capítulo 8, versículo 27. Portanto, Cristo intercede pelo crente no céu e o Espírito intercede dentro do crente na terra. A intercessão do crente. A Bíblia refere-se constantemente às orações intercessórias do crente e registra numerosos exemplos de orações notáveis e poderosas. No Antigo Testamento, os líderes do povo de Deus, tais como os reis, profetas e sacerdotes, deviam ser exemplos na oração intercessória em prol da nação. Exemplos marcantes da intercessão no Antigo Testamento são as orações de Abraão em favor de Ismael, Gênesis capítulo 17, versículo 18, e de Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo 18, versículo 23, até o versículo 32. As orações de Davi em favor de seus filhos, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 16. E as de Jó em favor dos seus filhos. Jó, capítulo 1, versículo 5. Na vida de Moisés temos o exemplo no Antigo Testamento quanto ao poder da oração intercessória. Em várias ocasiões ele orou intensamente para Deus alterar a sua vontade, mesmo depois de o Senhor declarar aquilo que ele já resolvera executar. Por exemplo, quando os israelitas se rebelaram e se recusaram a entrar em Canaã, Deus falou a Moisés que iria destruí-los e fazer de Moisés uma nação maior. Moisés então levou o assunto ao Senhor em oração e implorou em favor dos israelitas. No fim da sua oração, Deus lhe disse: conforme a tua palavra lhe perdoarei. Aqui está citando a oração eficaz, que eu já gravei o vídeo aí. Se vocês quiserem ver, está aí.
Outros poderosos intercessores do Antigo Testamento são Elias, Daniel e Neemias. No Novo Testamento apresenta mais exemplos, ainda de orações intercessórias. Os evangelhos registram como os pais de outras pessoas intercediam com Jesus em favor dos seus entes queridos. Os pais rogavam a Jesus para que curasse seus filhos doentes. Marcos capítulo 5, versículo 22. Um grupo de mães pediu a Jesus que abençoasse seus filhos. Marcos capítulo 10, versículo 13. Um certo homem de posição implorou, pedindo a cura do seu servo. Mateus capítulo 8, versículo 6. E a mãe de Tiago e João intercedeu diante de Jesus em favor deles. Mateus capítulo 20, versículo 20. A Igreja do Novo Testamento intercedia constantemente pelos fiéis. Por exemplo, a Igreja de Jerusalém reuniu-se a fim de orar pela libertação de Paulo da prisão. Atos capítulo 12, versículo 5. A Igreja de Antioquia orou pelo êxito do ministério de Barnabé e de Paulo. Atos capítulo 13, versículo 3. Tiago ordena expressamente que os presbíteros da igreja orem pelos enfermos. Tiago capítulo 5, versículo 14. E que todos os cristãos orem uns pelos outros. Tiago capítulo 5, versículo 16. Hebreus capítulo 13, versículo 18. Paulo vai mais além e pede que se faça oração em favor de todos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. O apóstolo Paulo, quando a intercessão merece menção especial. Quanto à intercessão merece menção especial. Em muitas das suas epístolas, discorre a respeito das suas próprias orações, em favor de várias igrejas e indivíduos. Vez por outra fala das suas orações intercessórias. Efésios capítulo 1, versículo 16. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 11. Ao mesmo tempo, também pede as orações das igrejas por ele, pois sabe que somente através dessas orações é que o seu ministério terá plena eficácia. Propósitos da oração intercessória. Nas numerosas orações intercessórias da Bíblia, os santos de Deus intercediam para que Deus sustasse o seu juízo, que restaurasse seu povo, que livrasse as pessoas do perigo e que abençoasse o seu povo. Os intercessores também oravam para que o poder do Espírito Santo viesse sobre os crentes, pelo perdão dos pecados, para dar capacidade às pessoas investidas de autoridade para governarem bem, pelo crescimento na obra missionária, pela salvação do próximo, e para que os povos louvem a Deus. Qualquer coisa que a Bíblia revele como a perfeita vontade de Deus para o seu povo, por ser um motivo apropriado para a oração intercessória. Pode ser um motivo apropriado para a oração intercessória.